Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. No Evangelho de João, capítulo 1. Primeiro capítulo de João, capítulo 1. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, porque nós temos pessoas inteligentes, gente internacional aqui, que costuma viajar muito. Hoje na Rússia, se comemora a Vostok. Alguém hoje está comemorando a Vostok? Não? Ninguém? Gente, está perdendo uma grande programação. Lá no Egito, hoje, no Egito, se celebra o dia de Basti. Alguém está celebrando Basti? Tá, pastor? Maestro? Basti? Não sabe dizer? Está com medo de falar? Se estiver comemorando, não fique enrustido não, fala logo. No Japão é o dia de Hamatsuri. Passei a semana toda decorando esse negócio. Hamatsuri. Alguém está celebrando Hamatsuri? Os não cristãos nos Estados Unidos hoje é dia calendário oficial. Estão comemorando o Ramadai. Alguém está comemorando o Ramadai? Gente, eu estou decepcionado com vocês. Um dia de tanta celebração. Por que ninguém está celebrando esses dias comemorativos tão importantes para esses povos? Por quê? Por um motivo muito simples. Ninguém sabe o que significa Hamatsuri. Ninguém sabe o que significa Ramadai, que é o dia dos ciganos. Ninguém sabe o que significa o Vostok, que é a celebração do primeiro astronauta russo que pisou na Lua, o Yuri Gagarin. Ninguém está comemorando o dia de Basti, lá no Egito, que é o dia da mitologia grega. Ninguém está celebrando essas coisas, porque ninguém sabe do seu significado. Não faz sentido você celebrar algo que você não entende, que você não sabe a importância, que não faz a menor diferença para você. Eu nem conheço Yuri e nem Gagarin. Vou comemorar o Vostok por quê? Não faz sentido. O que é que nós cristãos brasileiros estamos comemorando essa semana? Comemorando o quê? Será? Será que você está comemorando de fato a Páscoa? Porque a semelhança do Vostok, do Hamatsuri, do Ramadai, do Basti, a gente só consegue comemorar uma coisa que a gente entende. A gente só consegue comemorar algo que tem significado para a gente, que representa alguma coisa para a gente. E acredite, irmãos, em pleno século XXI, ainda há muitas pessoas que não conseguem comemorar a Páscoa, porque elas ainda não sabem, elas ainda não entenderam, elas ainda não puderam sentir o significado da Páscoa. Páscoa, irmãos, nada tem a ver com coelho, nada tem a ver com chocolate, mas nada tem a ver também com presentes ou encontro e reunião em família. Páscoa também nada tem a ver com feriado, que eu sei que todo mundo gosta. Páscoa também não tem nada a ver com uma programação na igreja diferente, não é um culto diferente. Páscoa, meus amados irmãos, é muito mais do que isso. Para que exista uma comemoração de verdade, uma celebração de verdade, a gente precisa ao menos entender o que nós estamos comemorando, celebrando. Isso precisa ter um significado para cada um de nós. E essa declaração de João Batista, em João capítulo 1, que nós vamos ler agora, faz todo sentido. Quando João disse isso, os judeus entenderam na hora. Olha o que é que diz no verso 29, João 1, 29. E no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ler juntos? Eis o Cordeiro de Deus. O verso 34, ele vai concluir dizendo assim: pois eu de fato vi e testifico que este Cordeiro, este Jesus, este homem é o Filho de Deus. A declaração de João Batista, irmãos, diz muita coisa sobre o que é Páscoa. Quando João, ele declarou que Jesus era o Cordeiro de Deus,
Era isso que os discípulos, era isso que o povo de Israel esperava, era isso que o povo de Israel entendia. Isso porque eles sabem o que significa o cordeiro. Quando eles dizem Jesus é o cordeiro, eles sabem o que significa o cordeiro. E para que você entenda o que é Páscoa, você também precisa entender o que é cordeiro, porque Páscoa sem cordeiro não existe. Jesus é o cordeiro e sem cordeiro não existe Páscoa. A Páscoa não começou em Jesus e a Páscoa não começou com a igreja. A Bíblia diz que Jesus foi morto na Páscoa, mas a comemoração da Páscoa ela é anterior e ela vem lá no Velho Testamento, começa desde Gênesis. Moisés é quem inicia sobre a ordem de Deus a Páscoa. É Deus quem diz ao povo que celebre a partir de agora este momento, este dia de libertação. Só existe Páscoa por causa do Cordeiro. Foi o Cordeiro que Deus usou para libertar o seu povo da escravidão no Egito. Deus, diz o texto, havia visto e ouvido a aflição do seu povo, que há 400 anos estava escravo no Egito. E ele havia prometido a Abrão, ainda Abrão, não Abraão, mas Abrão, que Deus lhe faria uma grande nação e que os seus descendentes herdariam a terra prometida. Mas como? Se eles estavam agora, seus descendentes estavam escravizados com mão de ferro pelo faraó do Egito. Ao chegar o tempo da libertação do seu povo, Deus então faz nascer Moisés, preserva a vida de Moisés, capacita Moisés 40 anos estudando no Egito, 40 anos vivendo no deserto, e aos 80 ele é trazido mais uma vez para libertar o seu povo das mãos do faraó. A libertação do seu povo, irmãos, Deus manifesta o seu poder ao Egito através das manifestações das pragas. No Egito haviam 10 divindades. E o Egito era a nação mais poderosa na terra. E Deus envia 10 pragas, porque cada praga, ele combatia, ele afrontava um deus egípcio. A praga das moscas, a praga do rio que se transforma em sangue. Quando Moisés determinava uma praga mediana, e olha, eu estou falando mediana porque a pior ainda haveria de vir. Os egípcios não cediam, não temiam, porque ele pegava os seus deuses para combater aquela praga, mas não conseguiam. Em cada praga Deus foi vitorioso, mas existia o suprassumo. No panteão dos deuses egípcios havia o maior deus, o deus Ra, o deus do faraó, o deus da imortalidade. O Deus que fazia crer que se o faraó fosse mumificado, um dia ele voltaria à vida, porque Ra é o Deus da vida, é o Deus da eternidade. E a última praga fica reservada para o maior de todos os deuses do Egito. Deus então envia o anjo da morte. A 10ª praga seria a manifestação final, total, esmagadora, triunfante de Deus sobre o Egito, contra o Deus principal do Egito. Então ele enviaria o anjo da morte, conforme lemos em Êxodo capítulo 12. E você vai abrir comigo, mas também vai acompanhar aqui a leitura no Data Show. Êxodo capítulo 12, verso 21 ao verso 28. Vamos ler juntos? Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Peguem um feixe de sopo e molhem no sangue que estiver na bacia. Passem o sangue na viga superior e nas laterais da porta. Nenhum de vocês poderá sair até o amanhecer. Quando o Senhor passar... Bora, igreja. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta. Não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como estatuto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia.
Quando os seus filhos perguntarem: o que significa essa cerimônia para vocês? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e salvou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Verso 28 diz: depois os israelitas se retiraram e fizeram exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Quando o destruidor, irmãos, viesse trazer juízo por causa da aflição, por causa do pecado, por causa da maldade e da perversidade com qual os egípcios tratavam o povo de Deus, por causa da escravidão, se o povo de Israel estivesse lá, eles poderiam morrer também, porque o anjo viria matar. O anjo iria passar por toda a cidade. Como você vai matar as pessoas certas? Como o anjo vai apenas matar os primogênitos dos egípcios, se os judeus também moram lá? Mas quando ele visse o sangue do cordeiro sobre aquela porta, ele saberia, o anjo da morte saberia, que alguém já teria morrido no lugar daquela casa, no lugar daquela família. Então ele não entraria mais lá, porque um inocente já havia morrido, porque o cordeiro já havia sido morto para que aquelas pessoas ficassem vivas. Isso é Páscoa, irmãos. Não existe livramento sem cordeiro. Não existe Páscoa sem cordeiro. Não existe vida eterna sem cordeiro. Tem tanta coisa na vida que a gente acha importante, que a gente briga, que a gente faz de tudo, mas a gente vive muito bem sem se brincar. Se futebol acabasse, a gente continuaria vivendo. Se praia se acabasse, a gente continuaria vivendo. Se tanta coisa que a gente dá tanto valor, que a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa necessidade de ser feliz e aquela coisa que nos dá feliz, tantas coisas a gente consegue viver sem, mas sem cordeiro não. Sem cordeiro não há vida. João, ao dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João está dizendo para aquela geração: Jesus é o cordeiro igual do Egito. Jesus é igual ao cordeiro que os livrou da escravidão do Egito. Jesus era o cordeiro que iria morrer por eles, para que eles pudessem ter vida. Para que no dia que o juízo final se estabeleça, no dia que o Senhor voltar à sua igreja, aqueles que foram lavados, aspergidos pelo sangue desse cordeiro, o anjo da morte não os fira. Pelo contrário, está dado ordem que quando ao ressoar da última trombeta, os anjos estarão arrebatando a sua igreja. E sabe como eles vão identificar quem é crente e quem não é, quem é trigo e quem é joio? O sangue, o selo que está em nós. Fomos lavados, aspergidos por esse sangue. A nossa vida será um dia preservada por causa desse sangue. Um dia entraremos na eternidade por causa desse sangue. Hebreus diz que está ordenado aos homens morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo, quando todo ser humano morrer diante do Senhor, se apresentar no dia do juízo. Aqueles que estão lavados pelo sangue serão separados daqueles que nunca entenderam ou entenderam, mas não valorizaram o cordeiro. Quando João afirma que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João está nos ensinando pelo menos 4 verdades. E a primeira verdade é: só Jesus nos livra da morte. Só Jesus. Eu e você enfrentaremos a morte, cedo ou tarde. Uns mais velhos, outros bem novos. Você não sabe o que é sepultar, por exemplo, uma criança. Nesta igreja, que já faz 23 anos que eu estou aqui, no meu 3º ano eu tive a experiência, pastor Davi, terrível, de sepultar uma criança de menos de um ano e meio na época, menos de 2 anos, que havia caído na piscina da casa dos avós. Ele era bisneto de Midinha, família arrasada, morreu afogado. A família só veio descobrir depois. Não tem idade para morrer. Você não sabe o que é a tragédia de tentar confortar e consolar uma família que só tinha 3 anos de igreja, 4 anos de ordenado. Eu tentei lembrar, maestro, onde foi que eu tive uma aula no seminário que ensinasse a lidar com uma situação como essa. Terrível. 20 anos se passaram, eu nunca esqueci isso, e espero
que nunca mais eu preciso passar por uma situação como essa, porque é muita dor, é muito questionamento, por quê, o que ele fez, por que Deus permitiu isso, e você tem que manter a sua tranquilidade, porque você não tem respostas para justificar a soberania de Deus, por que uns vão mais cedo, outros só vão mais tarde, mas o fato é, a morte é uma realidade para todos nós, e João está dizendo, este é o Cordeiro que nos livra da morte, não da morte física, porque essa todos nós passaremos, todos que foram ressurretos, voltaram a morrer. Lázaro foi ressuscitado da sua enfermidade, mas depois ele morreu de novo. Todos que foram ressuscitados, o filho da viúva Naim foi ressuscitado, mas depois morreu de novo. Ninguém vai ser livrado da morte física, porque senão eles estariam até hoje vivos. Mas é da morte eterna. Lá no Egito, a única forma de sobreviver era através do sangue do cordeiro na porta, nos umbrais da porta. O sangue atestaria que ali não haveria mais condenação naquela casa. O sangue atestaria que aquela casa poderia viver porque alguém morreu por aquelas pessoas. Em João capítulo 3, verso 17 e o verso 18. Olha o que diz o texto. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. A Bíblia está dizendo, amados irmãos, que Deus não enviou Jesus para condenar. Você já está condenado, eu já estava condenado, o Cordeiro veio para nos livrar da morte. Não pense que você vai morrer porque não crê em Jesus. Jesus veio ao mundo porque você já ia morrer eternamente. E a esperança que temos em não mais morrer eternamente, apenas fisicamente, é porque Ele veio ao mundo para ser o Cordeiro de Deus, para satisfazer a justiça de Deus. Por isso que lá em 1 João, João dirá mais uma vez no capítulo 1, verso 7, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A segunda verdade que João nos ensina quando afirma que Jesus é o Cordeiro de Deus, é que João está dizendo para aquela geração e para mim e para você hoje, que só Jesus nos livra de uma vida de escravidão. Porque, acredite, estar vivo sem Jesus é uma vida de escravidão. Uma vida sem Jesus, mesmo estando vivo, é uma vida que não tem força contra o pecado. Quantas pessoas hoje não conseguem se firmar numa igreja? Até tentaram, até gostariam, mas de repente um vício, uma mania, um desejo, uma vontade da carne é tão grande, é tão forte, que ele luta, cai, luta, cai. E às vezes a pessoa, por uma questão lógica, racional, ela se sente tão falsa, tão incapaz de estar ali, que ela prefere não estar, desejando estar, porque ela não consegue vencer o seu pecado. Estar vivo, mas sem Jesus, é uma vida de escravidão. Você não consegue fazer o que você gostaria de fazer. Você só consegue fazer o que a carne manda você fazer. Mas João está dizendo, Jesus é o Cordeiro que nos livra de uma vida de escravidão. Sem a 10ª praga, o povo continuaria escravo. Sem a morte do Cordeiro, os primogênitos hebreus também morreriam quando o anjo da morte passasse. A libertação foi garantida. Eles puderam sair do Egito e viverem a sua vida somente porque apenas os egípcios morreram. Eles foram livrados pelo Cordeiro. Fora do Egito, eles puderam viver a vida que o Senhor prometeu, na terra que o Senhor prometeu. Mas no Egito, sem o Cordeiro, vida de escravidão. A terceira coisa que João está nos ensinando, quando afirma que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está nos deixando claro, irmãos, que só Jesus supre as nossas necessidades. Porque é interessante, Moisés não determina que o povo sacrifique o cordeiro apenas para usar o seu sangue. Perceba, a morte do cordeiro teve 2 finalidades. Primeiro, pega o sangue e passe urgentemente na porta. O anjo da morte vai passar a noite. Mas e o resto do corpo? Asse e coma. E fiquem preparados ao comando da libertação. Logo de manhã, quando disser assim, estamos libertos,
pé no caminho, vai ser com o alimento do cordeiro que vocês vão sair e viajar. Eles não tomam café da manhã. Eles ainda não fazem um momento de despedida do Egito. Eles passam a noite acordado, ouvindo o anjo da morte, aquele clamor, aquele inferno acontecendo, as pessoas gritando e tentando fugir da morte. E eles estão em casa trancados, seguros pelo sangue. Até que o faraó manda chamar Moisés assim: saiam daqui, saiam do Egito. E então Moisés ressoa a ordem: diga ao povo que pegue tudo que for seu, se apresentem no portão de saída e vamos embora. E eles caminharam, irmãos, cerca de um dia inteiro, porque cerca de 7 horas e meia eles levaram para até chegar ao Mar Vermelho. Alguns historiadores dizem que nesse processo de abrir o Mar Vermelho foi mais ou menos mais umas 3 horas, 10 horas e meia. Eles atravessam o Mar Vermelho. São 600 mil homens, fora mulheres e crianças, puxando carroça, levando bagagem e tal. Mais umas 2 horas de travessia, lama, passando aquelas paredes de água. Eles passaram um dia inteiro caminhando. Porque logo que atravessaram, ainda foram mais adiante, mais algumas horas e alguns quilômetros, até acharam um momento que eles puderam dizer assim: vamos acampar. Um dia inteiro de caminhada, carregando bagagem. Com que alimento? O cordeiro, que comeram na noite anterior. Que cordeiro, meu amigo. Doutor José, que nutrição, que sustância. O cordeiro deu forças para que esse povo fugisse da carruagem dos egípcios, atravessasse o mar, chegasse do outro lado, montasse acampamento para que eles pudessem comer. Sabe por quê? Porque esse cordeiro, irmãos, é quem supre todas as nossas necessidades. Eles deveriam estar prontos ao comando da libertação só com a alimentação daquele cordeiro. É por isso que Jesus dirá lá em João capítulo 6, verso 35, algo tremendo. Olha o que ele vai dizer. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que vem a mim nunca terá sede. Quem nos supre exatamente tudo aquilo que nós precisamos é o Cordeiro de Deus. A última informação, e eu finalizo com essa: João, ao declarar aquela geração, eis o Cordeiro, ele está nos dizendo que só Jesus nos faz herdar a vida eterna. Só Jesus nos faz herdar a promessa de Deus. Não acredite, você pode ter uma vida muito boa e você pode viver por longos anos, mas nem nada nessa terra se compara com a vida que há de vir. A palavra do Senhor diz que olhos não viram e ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para o seu povo. Apocalipse tem uma descrição: ruas de ouro. Gente, não vai ter ouro no céu. Mas a coisa é tão linda que João está tentando descrever aquilo que ele nunca tinha visto quando ele é arrebatado para fazer a revelação do Apocalipse. Gente, é lindo demais. Como é que eu chamo isso? Cara, isso brilha demais. É ouro. Ele vai tentando dar forma, ele vai tentando dar significado comparativo para que ele possa descrever para mim e para você. Olha Apocalipse, olha o retrato do céu, olha que coisa linda que será os novos céus e a nova terra. É algo tremendo, porque o melhor não é na terra. Quem espera em Cristo apenas nesta vida é o mais miserável de todos os homens. Quem pensa que você vai ser próspero aqui, e toda bênção é aqui, e toda bênção, você é pobre, miserável, você não entendeu. O melhor está por vir. Sabe por quê? Porque o que comparar a vida do brasileiro com alguém que está lá na África nigeriana, ou na Palestina, ou entre os Balcãs na Europa, ou na Coreia do Norte, ou na Eritreia? O que dizer desses irmãos que nunca terão 5% do que eu e você desfrutamos? Olha, você pode escolher vir para o culto hoje. Ninguém bateu em você, ninguém cuspiu em você. Você não está aqui no culto falando baixinho, olhando para a porta para ver se a polícia vai entrar.
como na China, e levar preso todo mundo. Você não tem a preocupação de que alguém vai explodir seu carro, vai bater em você na rua, vai cortar sua mão porque você está com a Bíblia na mão, como no Sudão. Você não está preocupado que o seu chefe descubra que você é crente e você perca seu trabalho e o governo tome seus bens, como no Paquistão. Você não está preocupado com isso, porque a gente não vive isso. Mas os irmãos em Cristo que vivem nesses países nunca terão liberdade, nunca tiveram, morrem sem liberdade. Eles podem esperar a vida cristã nessa terra? Você ter a liberdade de ir para uma praia, para um shopping, comprar um carro próprio, para ter filhos, família. Olha que maravilha, como é bom viver num país ocidental, como é bom viver num país cristão. Você acha que a bênção de Deus se resume a isso? Então, esses irmãos nunca terão a bênção de Deus? Não, meu irmão, é porque não se resume a isso. Se você caminhar com Cristo e tiver momentos de felicidade, amém. Mas se você caminhar com Cristo e nunca tiver um momento de felicidade, amém também. Porque o que nos está reservado, o que o Cordeiro veio garantir para mim e para você, é que ao fechar os olhos na terra, nossos olhos se abram no lugar certo. Não na sepultura, não no Sheol, não no Hades, não no inferno, mas na presença do Senhor. Que glorioso dia, abrir os olhos, reabrir os olhos e enxergar Jesus. E estar na glória do Senhor. Enquanto o povo não fosse liberto, eles continuariam escravos no Egito, fora da terra que o Senhor lhes havia prometido. O Cordeiro, morto, seu sangue aspergido, garantiu a liberdade e a sobrevivência até que eles chegassem na terra prometida. E eles chegaram lá. Nós teremos o livro de Josué, que vai dizer que eles conquistaram a terra que o Senhor lhes deu, porque o Cordeiro havia sido morto e sacrificado para que eles alcançassem a terra prometida. Quer celebrar a Páscoa? Celebre da maneira direito. Celebre com o significado correto. Celebre com sentimento de gratidão. Você iria morrer, mas o Cordeiro livrou você. Você estaria escravo. Você não estaria hoje na casa do Senhor. Você estaria na praia. Você estaria talvez ressacado desse final de semana, desse feriado. Você estaria fazendo qualquer outra coisa, mas não estaria na presença do Senhor se não fosse o Cordeiro que um dia havia liberto você da escravidão. Você tem certeza de que Ele vai suprir suas necessidades e vai assegurar que você chegue na terra prometida, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu por você. Bendito seja Ele. Bendito seja o Senhor.